arrependimento, diz a palavra do Senhor, anjo derramou, pronto também o quarto anjo, né? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Aqui ó, diz a palavra de Deus. E o seu, versículo 10, né? O seu trono, o trono da besta, e o seu trono tornou-se tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, por causa das chagas, das suas dores, e por causa das suas chagas. Diz aqui, mordiam, ou seja, blasfemaram de Deus, que tem na minha Bíblia poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar-lhe nem o trono da besta, mesmo o anticristo, mesmo com as suas inversões de valor, suas heresias, está sendo repreendido pelo Senhor por meio de tantas pragas, tantas coisas que ainda há de vir, mas não é por causa do pecado, é por causa da falta de... Eu estava olhando na estudo de geografia da Terra. Sabe o que é geografia da Terra? Quem sabe? Jerusalém está no meio da Terra. Jerusalém é o centro espiritual de Deus, geográfico, histórico e profético. Isso é estudo e inspiração geográfica. Aqui em Jerusalém é longe, mas lá em Jerusalém está no meio da terra, sabia? Tanto no mapa mundi como na Bíblia, se nós lermos Ezequiel 5:5, a palavra diz que Jerusalém está no meio das nações que estão ao redor dela. E Jerusalém é bem no centro do mundo, é onde Adão habitou, aquela região ali aproximada. Agora eu estava olhando uma besta, aqui do Apocalipse 17, verso 9, a besta está sentada sobre 7 montes. Depois eu fui olhar na geografia da Terra, sabe qual é a cidade que está sobre 7 montes? Roma. Compreenderam? Que a pessoa põe tantas pessoas como cooperadores da besta, mas na realidade estão unindo. A palavra significa amor invertido. E ela está sobre 7 colinas. Tem até os nomes declarados, tem até lá a listagem, né? Os nomes declarados das 7 colinas onde a besta está sentada. Agora, com respeito a isso, é um ministério que no tempo de Daniel, ele quis barrar. É Babilônia do Antigo Testamento. Barrar Daniel e os 3 colegas de continuar adorando a Deus. Então, foi a primeira investida que Deus só enfrentaram lá, foi com a primeira Babilônia, dirigida pelo rei Nabucodonosor. E essa Babilônia, na época de Daniel, na época do filho de Nabucodonosor, Belsazar, que ele usou de blasfêmia, usou daquela poligamia terrível, chamada de assim por diante, e viu a mão escrita na parede: você passou o teu reino, foi contado o teu tempo e passou. Naquela mesma noite, os persas bombardearam Babilônia, invadiram Babilônia, dominaram Babilônia e tomaram posse do reino, do segundo reino. Depois, o que aconteceu? Babilônia agora ficou frágil, e quando Babel foi construído, não fizeram oração. E Babel foi construído no fundo, na propriedade do mar, e o dilúvio tinha já diminuído as águas. Mas hoje Babilônia, na mesma geografia, mostra, naquela profecia de Jeremias, Babilônia já se encontra 250 metros
sufocada, soterrada lá no fundo do Golfo Pérsico, lá na região do Irã e do Iraque. Agora, a Xerxes está hoje aqui. A Xerxes, essa Babilônia, a Babilônia primeiro foi vencida pelos medos e os persas. Essa Babilônia. Mas a segunda, depois dos medos persas, foi vencida pelo Império Grego. Depois do Império Grego, foi vencido pelo Império Romano. Agora esse império hoje é vencido por quem? Será Cristo. Pela pedra que foi cortada sem mão, Cristo. Isso. Porque, irmão, se nós não estudar a palavra, hoje, no tempo que a riqueza do Espírito Santo é tão grande, que vale a pena aproveitar. Agora, hoje nós estamos enfrentando o quê? O quarto império para a vida de Cristo. Mesmo esse quarto império estando presente, está sendo e será castigado com grandes calores do sol, mas mesmo assim, esse império não se arrependerá para dar glória. Continua no pecado de iniquidade. Iniquidade é um pecado que a pessoa comete e não se arrepende para a recuperação. E não se arrependeram para dar-lhe glória. Veja bem, o arrependimento é o que traz essa segurança nesta palavra. Agora, qual é a nossa visão hoje sobre a volta de Cristo? Depois, quando Jesus entrar ele mesmo em juízo com a igreja, ou com os inimigos, melhor dizer, vai haver 3 etapas de juízos. E qual é o primeiro que Jesus usa entrando em juízo? O Império Romano, a besta. Biblicamente falando. Até quem não é crente, que conhece de numerologia, sabe que é lá. O meu sobrinho não é crente, ele disse, olha, sabe que a besta está no Império Romano? Ele não é crente. Mas por que ele disse isto? Porque ele conhece numerologia. E a numerologia está lá, o número 666, que é Vicário Suíço Deus, que significa substituto do Filho de Deus. Então a heresia, ela é tão terrível que vem sufocando. Mas agora analisando, encerrando já quase, por que você precisa aprender a palavra? Porque quem criou a doutrina de amuletos foi a besta. Quem criou a doutrina de receber bênçãos através de objetos foi lá. Aí entra o perigo que está hoje a mistura do evangelho com esse império pagão, ligado ao mesmo império espiritismo. Aí hoje a palavra, como nós já tivemos o comentário, que a oração, ela é noção direta, ela não tem intermediário. Eu não vou pôr esse objeto aqui, ó. E agora vem o pedido, vai aparecer esse objeto transmite para Deus, e Deus transmite esse objeto, e esse objeto transmite para mim. Nunca, não, o que nós lemos é que o anjo fez cada ação direta. Direto. Não tem intermediário. Qualquer objeto que você pega como canal de bênção está ligado à feitiçaria. E agora, para tirar isso do coração do povo, hein? E para tirar só se for humilde. Porque senão continua nesse uso de amuletos. Que o inimigo, ele tenta. É pela fé. Essa fé é profana. É a fé que leva a pessoa à ligação com, porque um objeto, seja pano, seja papel, seja qualquer outro objeto, seja uma bala doce, ou bala, no caso, bala doce, ou vassoura, já viu bênção através de vassoura?
vassoura ungida, bala ungida, papel ungido, pano ungido. Quando você unge um objeto, o objeto não faz nada, mas Satanás está participando. E para ter esse coração do povo, que muitos são incentivados a fazer. E os loucos não darão a vida de maneira nenhuma. Então nós vemos que, nessa conclusão, quando a igreja vir para reinar com Cristo, quem vai enfrentar primeiramente, apoiado pelos exércitos do norte, exércitos de outros lugares, é esse império